E é impossível a gente estar vivendo um tempo como esse, né, uma pós-pandemia, e não pensar no luto, né? Estamos todos, né, em luto de algum modo, seja por familiares, por conhecidos, sejam pelos todos que não conhecemos, mas estamos em luto, né? E a escrita, ela é muito importante nesse momento, tanto pelo lado do autor, mas pelo lado desses corpos em luto, né? Porque o autor, quando ele escreve, né, o que a gente quer? A gente quer viver. A gente quer viver e mais ainda, a gente quer permanecer vivo, né? Permanecer vivo. E não é à toa que a gente fala que esses autores são os imortais, porque eles se foram, mas continuam, né? Os meus autores, né? Hilda Hilst, Bukowski, Machado, Graciliano Ramos, né? Autores com os quais eu, claro, e muitos que estão vivos, mas eu estou pensando nos meus mortos amigos, né? E aí, Derrida, Levinas, Jean-Luc Nancy, todos esses autores, Roland Barthes, que são os meus amigos aqui de dentro, eles morreram, mas eles permanecem, porque eles escreveram, deixaram seus textos. E eu acho que cada vez mais isso vai sair desse pedestal, né, de que só alguns vão escrever, né, só alguns poderão ter os seus nomes entre os imortais. Todos nós vamos querer também ser imortal, também deixar alguma coisa, né, deixar algo. E isso é muito bonito, porque é muito generoso. Pode parecer uma arrogância, né? Pode parecer uma coisa de pura exposição, no caso de eu vou deixar alguma coisa porque eu quero ser lembrado, mas não. Todo mundo se conscientiza que a gente tem algo para dar. Escrever é doar-se, é ofertar-se ao outro, né? E por isso você se torna imortal, porque você está dando tudo que você tem. E isso todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer, não são só alguns, né? E eu acho que a gente vive esse momento de se imortalizar através da nossa criação, da nossa arte, né? E aí eu acho que a escrita, ela dialoga muito com esse momento, né? E também dialoga com o lado dos mortos, né? Porque esses que se foram e não puderam escrever-se, há quem escreva, né? Nós vivos temos a responsabilidade por esses que se foram, de escrevê-los. Isso que eu estou falando é de uma perspectiva um pouco diferente, porque a escrita terapêutica, né, puramente terapêutica, vamos dizer assim, ela vai focar de você escrever para você transbordar as suas emoções, reelaborar os seus sentimentos, né? Colocar no papel aquilo que você está sentindo e se organizar, e isso eu acho muito incrível e super legítimo. Mas quando eu penso desde a perspectiva da escrita curativa, eu penso na materialidade, né? Eu vou escrever sobre o meu luto, mas eu vou escrever de um modo em que eu torne aquele que se foi presente, né? Materialmente presente na minha escritura, né? Então eu não vou só falar de sentimentos, ou de conteúdos, ou de vivências, ou lembranças, mas eu vou estar apresentando. Aquela pessoa nunca vai morrer, porque ela vai estar presente ali. Eu construí de novo, eu trabalhei o luto, mas não trabalhei o luto puramente o meu sentimento. Eu trabalhei na forma, no corpo, na presença desses que se foram, a ponto de a cada retorno a esse texto, a presença se recria, né? A cada vez que eu retorno nesse texto, a presença se recria. E se eu não retornar, eu sei que ele está lá, né? Porque é a memória elaborada e trabalhada materialmente, né? Materialmente e literariamente, que foi feita ali. Eu falo isso por uma experiência que eu tive agora há pouco, o último livro antes da escrita curativa que eu lancei, foi um livro chamado Atracados aos Pés da Cama. É um livro sobre luto. Eu vivenciei esse luto
um ano antes da pandemia, um ano de luto antes da pandemia, e eu entrei na pandemia saindo do luto praticamente, mas durante o processo eu tinha escrito muito, tentando dar forma a esse corpo que tinha ido, né? Quando chegou na pandemia, que eu fui fazer os ajustes do texto, esse corpo que se foi, que estava ali tão presente, se transformou em todos os outros que a gente perdeu, né? Então foi um processo para mim muito intenso, muito forte, mas muito de cuidado, né? De cuidado de si, de cuidado do outro, dos outros. Então a escrita curativa, ela pode fazer muito, se relacionada com o luto, com a vida, né? Com o processo de vida.